Olá, família típica, estamos aqui para mais um encontro. Hoje vamos falar sobre o advogado no acesso aos direitos da pessoa com TEA. Você sabe alguma coisa sobre isso? Se você não sabe, espera aí que eu vou te dar uma dica muito legal. Pois é, gente, eu sei que muitas vezes, quando se fala em advogado, a pessoa pensa em dinheiro. E às vezes até acha que o advogado só pensa em dinheiro, mas não é verdade. O advogado pensa no direito e, por isso, pelo labor intenso na busca do direito, ele acaba ganhando algum dinheiro. Mas as pessoas, quando torcem o nariz, quando ouvem falar na necessidade ou na conveniência de um advogado para defender um certo direito, muitas vezes elas não pensam no tamanho do risco que elas correm quando elas tentam fazer um procedimento administrativo ou judicial sem a orientação de um advogado. Você sabe por quê? É porque muitas vezes há hipóteses em que a pessoa não precisa, e esse não precisa é entre aspas, não precisa do verbo não se exige que ela contrate um advogado para realizar determinado procedimento. Eu vou dar 3 exemplos aqui. Um exemplo, no processo do trabalho, na Justiça do Trabalho, na primeira instância, a pessoa não precisa de advogado. Não precisa assim. Não é exigido que ela tenha um advogado para ajuizar uma ação contra o seu empregador que está lhe devendo algum direito. Então, muitas pessoas vão sozinhas, vão lá na termação e contam lá a história delas. Tem um servidor que redige um termo, né? E que é a petição inicial, quando a pessoa entra na Justiça do Trabalho sem advogado, e ali começa um processo. Só que tem vários problemas. Eu já vi muitos trabalhadores perderem o processo por falta de orientação técnica, sabe? Porque não tem um advogado ali orientando. Ou então ganhar menos do que... A pessoa poderia ganhar 20 mil, ganhou só 2 mil porque não tinha um advogado para pedir direito. Sabe, essas coisas acontecem assim com muita frequência. E além disso, a pessoa ela perde a ação ou parcialmente a ação, para ir para a segunda instância, ela precisa contratar o advogado. Aí a pessoa acaba tendo que contratar o advogado na segunda instância e para recorrer, e aí paga o mesmo valor que pagaria o advogado, em termos de percentual, se ela já tivesse contratado logo de cara no início o advogado. Essa também é a realidade do juizado especial, né? O juizado de pequenas causas, civil, que aí a pessoa pode ir sem advogado, não se exige que tenha um advogado para demandas de juizado de pequenas causas. Só que os problemas são os mesmos que acontecem na Justiça do Trabalho. Muita gente perde. Tanto é que a lei do juizado de pequenas causas, ela fala que o juiz deve avisar, deve informar a parte da conveniência de se ter um advogado tecnicamente preparado para defendê-la. Ou seja, não exige que vá com advogado no juizado de pequenas causas na primeira instância, porque na segunda já tem que ter. Mas o juiz está obrigado a dizer para a parte que é arriscado ela atuar sozinha no processo. Ok. Outra situação em que a pessoa perde direitos, e perde mesmo, gente. Todo dia eu tenho mensagem no direct de gente se queixando, porque ela vai sozinha pedir benefício. Ela pede redução de jornada, ela é servidora pública, pede redução de jornada, ela faz a petição sem fundamentar, ela não olha a lei municipal, ela não pega a decisão do STF, ela não junta um laudo adequado, porque, veja bem, advogado não é médico, advogado não faz laudo, não faz relatório, não faz diagnóstico, não faz nada, o advogado não faz. O juiz também não, porque o juiz não é médico. Então, você precisa, dentro do laudo, o advogado geralmente, eu pelo menos faço isso com meus clientes, a pessoa precisa entrar com uma ação para pedir uma terapia, ela precisa de uma redução de jornada, porque ela é servidor público com filho com deficiência, ou ela quer uma redução de jornada porque ela é servidor com deficiência, a primeira coisa que eu vou dizer para essa pessoa é falar, vai no médico lá, volta lá no neuropediatra, no neurologista, no psiquiatra, e pede um laudo de onde conste essas situações aqui, a situação A, B, C, D, sabe? E veja, os requisitos que devem constar num laudo, conforme seja uma redução de jornada porque você é servidor com deficiência, ou uma redução de jornada porque você é servidor pai de pessoa com deficiência, ou responsável por algum dependente com deficiência, são diferentes. São coisas diferentes que tem que estar no laudo, sabe? A pessoa vai pedir um BPC. A pessoa pede o BPC,
ela não coloca direito às despesas, a pessoa pega uma nota de farmácia, pega uma nota de, sei lá, uma nota de supermercado, uma conta de luz e acha que isso resolve. E por causa disso, chega na hora, eles indeferem o BPC, dizem assim, a sua renda passou do limite. Mas se você fizesse direitinho a instrução dos gastos, poderia ser deduzido o valor dos seus gastos. Só que a pessoa aprova gasto tudo disperso, desorganizado, né? Sem uma média, sem estabelecer para demonstrar para quem vai avaliar o pedido de concessão do BPC, uma periodicidade, uma frequência desses gastos, né? E às vezes a pessoa inclui ali como morador da casa, núcleos familiares que não fazem parte, embora estejam debaixo do mesmo teto. Aí a pessoa não tem os argumentos. Porque às vezes, quando você faz o primeiro pedido de um requerimento qualquer, seja ele judicial ou extrajudicial, como é o caso do BPC ou do pedido de redução de jornada sem advogado, se você fizer esse primeiro requerimento mal feito não é porque você é uma pessoa relaxada, é porque às vezes você não tem os conhecimentos necessários para poder fazer bem feito, né? Você não tem experiência para antever quais os argumentos que eles vão utilizar para negar o seu direito. Quando você faz um requerimento com um pedido mal instruído, é difícil até para o advogado salvar o requerimento. Porque, vamos imaginar, você pediu o BPC lá no INSS. O INSS negou. Negou porque você não juntou os documentos que era necessário, você fez indicações inadequadas, não prestou as informações que deveria na completude e prestou informação que não deveria ter prestado. Porque tem isso também. Tem coisa que não é do seu interesse falar, então por que você vai falar? Tem gente que faz isso. Aí você entrega para o advogado, vai deferir lá, vai lá na justiça para mim. Aí, às vezes, você pega o processo e vai concluir assim, cara, com esses documentos que estão aqui, o juiz vai chegar à mesma conclusão de negar, igual essa pessoa que negou. Porque com esses documentos aqui não era possível chegar a outra conclusão, senão essa que ele chegou, de indeferir. Sabe? Então, tudo isso para dizer que o advogado é indispensável na administração da justiça, segundo o artigo 133 da Constituição, não é à toa, não é por um privilégio de uma classe profissional, é porque é mesmo, é indispensável mesmo. Então, economizar dinheiro na hora de defender um direito importante que você tem, porque às vezes, tudo bem que você vai pagar o advogado, mas às vezes você está falando de um direito, vamos imaginar o BPC. Uma pessoa vai receber o BPC durante 30 anos, 20 anos, a vida inteira, dependendo do caso. Você vai pagar o advogado uma única vez, né? E geralmente a partir de uma mensura do benefício que você vai ter ali no primeiro ano, no pedido, às vezes um percentual, às vezes paga depois, né? Se for uma coisa que tenha um proveito econômico, né? Geralmente os advogados que trabalham com BPC, previdenciário, eles cobram um pouquinho adiantado, mas o grosso mesmo dos honorários você paga depois, que está deferido o direito, sabe? E mesmo que você, veja bem, não é, porque às vezes a pessoa não tem mesmo, não dá para pagar o advogado, tá sem chance, ok, não dá para pagar. Tem a Defensoria Pública. A Defensoria Pública às vezes dá um trabalhinho, você tem que ir lá pegar uma senha, pegar uma fila, mas assim, isso é um transtorno que dura 1 ou 2 dias e você vai garantir que o seu direito vai ser bem defendido por um defensor público altamente qualificado. Às vezes, eles fazem divisão, são defensorias temáticas que trabalham só com aquele assunto, só com previdenciário, só com direito à saúde, só com direito do deficiente, são uns caras muito bem preparados. Então, você vai estar bem assistido. Claro, você não vai ter a comodidade de um advogado particular. Porque o advogado particular, você não pega a fila, você marca o horário, chega lá, vai ser atendido. Você está querendo saber como é que está seu processo, você já vai no zap do doutor. Fala, doutor, como é que está meu processo? O que aconteceu? Estou ganhando? Vou perder? Como é que é? Né? Você tem um serviço de atendimento com o advogado particular. Com a defensoria você não tem? Não é porque o defensor não quer também. É porque a defensoria tem muita gente para atender e se ela for dar uma atenção individualizada para cada um, né? Enquanto o advogado tem, um escritório de advocacia tem 1.000 clientes, a defensoria tem 30 mil pessoas lá para ser atendida. Então, é mais difícil você ter um atendimento personalizado, né? Não vai dar para isso, mas você vai ter seu direito tecnicamente bem defendido.
Então, eu sempre recomendo, gente, sempre contrate um advogado, porque, às vezes, não é só uma questão de ter direito, é uma questão de pedir direito. E isso o advogado sabe fazer por você. Então, nunca abra mão do advogado, tá? Sempre que você for defender um direito importante, procure um advogado, porque você vai estar com maiores chances de exercer esse direito que a lei lhe assegura, mas que depende da sua iniciativa para que ele seja garantido e efetivado. Muito obrigado, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, dê um joinha também e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.